Vamos dar uma olhadinha novamente na lista, a gente está com a nossa lista aqui na tela. Para você que acabou de entrar aqui na nossa live, nós acabamos de transmitir a escolha dos 26 nomes por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Olha só, nos goleiros, o Alisson do Liverpool, Ederson do Fenerbahçe, e aqui uma das grandes surpresas, né? O Everton, goleiro do Grêmio, na seleção. Falava-se sobre a presença de Hugo Souza, o que não aconteceu, um dos que está fora da lista. Nas laterais, Alexandre do Flamengo, já era esperado, Douglas Santos do Zenit, Wesley da Roma também, né? Agora, entre os zagueiros, Bremer do Juventus, era uma dúvida, né? Não era uma grande certeza, mas também não é uma grande surpresa. Danilo do Flamengo, Gabriel Magalhães do Arsenal. Olha aqui o que a gente falou, hein? Ibañez do Al-Ahly, né? Podia acontecer isso, ele esteve, né, nesse ciclo de convocações de Carlo Ancelotti e foi escolhido um dos melhores jogadores, inclusive, lá da Champions Asiática. Aqui uma grande surpresa, Léo Pereira, jogador do Flamengo, né? Compondo esse esquema da zaga junto com o Marquinhos do PSG. Aí entre os meio-campistas nós temos o Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United. Ao que tudo indica, o Casemiro, é uma informação que não é nova, mas a gente não custa relembrar, vai ser o capitão da seleção brasileira. Danilo do Botafogo, mais uma surpresa aqui também. Botafogo mais ou menos, né? Porque ele já não atuou na última partida do Botafogo, jogo contra o Corinthians, na expectativa justamente de entrar na janela, né? Ou seja, de ser vendido, de sair do Botafogo. O Fabinho, jogador do Al-Ittihad, também aqui acho que dá para considerar uma surpresa. Eu já vou pegar a opinião de vocês sobre isso, sobre essas surpresas. E aí tem o Lucas Paquetá, do Flamengo, outro também que talvez possa entrar nessa lista. E aí nós temos aqui nos atacantes o Endrick, do Lyon, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Igor Thiago, do Brentford, a gente falou bastante sobre ele aqui, Luiz Henrique, do Zenit, Matheus Cunha, do Manchester United, Neymar, do Santos, Rafinha, do Barcelona, Ryan, do Bournemouth e Vini Júnior, do Real Madrid. Raul, são muitos os atletas aqui que a gente está querendo comentar, né, sobre as ausências. Como você cobre bastante a rotina do Corinthians, havia uma grande expectativa da presença do Hugo Souza como terceiro goleiro, né? E nesses últimos dias, talvez dê para dizer, nem semanas, o nome do Everton começou a ser cogitado. Como é que você avalia isso? Acho que foi a grande surpresa da lista, né? Acho que o Everton não vem numa boa fase. Tanto que o Palmeiras não renova o contrato dele, contrata o Carlos Miguel para assumir o posto. Então, assim, foi uma convocação muito, muito surpreendente. Ontem ele mesmo, na pós-jogo, né, teve uma coletiva, na zona mista, né, perdão, ele conversa rapidinho sobre seleção, a gente até falou... Mas nem se fala, tá muito confiante. De onde vem, né? De onde vem esse papo, confiança. Então provavelmente ele já devia ter... Fica esperto aí, fica de olho, porque assim... muito se falava do Bento e do Hugo, né? Acho que os dois nomes que tinham como destaque como terceiro goleiro era o Bento e o Hugo, era um dos dois, ninguém falava do Everton praticamente. E do dia pra noite, assim, o cara aparece convocado. É isso, né? Terceiro goleiro na seleção geralmente é figurativo, né? Ou é um grande catador de pênalti. O Everton não é um grande catador de pênalti. Então, vamos ver se ele será realmente terceiro goleiro ou se ele vai assumir a vaga do Ederson ali no banco do Alisson. Mas vamos ficar de olho aí, eu achei bem surpreendente, Jairo. Não gostei, vou ser sincero, não gostei. Acho que pênalti vai ser um problema para o Brasil. Pois é. Isso se o Alisson for titular. Porque a gente, exatamente. A gente trabalha com a expectativa de que ele seja, porque é o goleiro titular da seleção, mas pode ser que ele não seja o titular pela questão física, né? A gente falou bastante aqui no começo da nossa transmissão, da nossa live. Ele foi poupado do jogo mais recente do Liverpool contra o Aston Villa. É um jogador que está voltando de lesão. Enfim, acho que também por isso tem a escolha do Everton, de ter goleiro mais experiente. Não estou dizendo que o Everton vai ser o reserva imediato do Alisson, mas acho que de se cercar de jogadores mais experientes, né? No caso, por exemplo, se o Alisson não tem condições de jogo na estreia da Copa, por exemplo, você tem dois goleiros, você só pode contar com esses dois caras. E aí lesiona um, você tem que contar com o seu terceiro goleiro. É raro, nunca acontece, mas é bom estar... precavido com relação a isso, né? Agora, o que me chama a atenção nessa coisa do Everton por que será que o Bento foi o goleiro da seleção brasileira, ele já é goleiro da seleção brasileira há tempos, ele está em todas as convocações do ciclo Ancelotti, você teve o nome do Bento, foi um cara que inclusive jogou com o Ancelotti. Agora, foi a falha da semana passada que
Não pode ter que o sido, tirou né? da lista? Porque se uma falha tira o goleiro da lista, então Acabou. me Ninguém vai parece ser mais que convocado. exato, não falta convicção. Se fosse por falha, a lista teria 12 jogadores, né? Não teria 26. Então, assim, me estranha um pouco só esse corte, né, entre aspas, do Bento dos convocados. Se foi pela forma mais recente dele, né? O Everton também não é um cara que está vivendo um presente espetacular no Grêmio. O próprio Ederson no Fenerbahçe também não está vivendo uma fase incrível. Enfim, me estranha bastante agora. O Everton é um cara que já passou pela seleção, campeão olímpico, é experiente. Acho que se a intenção é agregar experiência, me parece que em alguns pontos o Ancelotti foi nessa questão, o Everton é um cara que tem essa experiência, assim como o Fabinho, já em outro setor, é um cara que vai para agregar experiência. Participou pouco do ciclo, está jogando já há algum tempo na Arábia Saudita, mas me parece que o Ancelotti quer se cercar de gente cascuda para, né, dar suporte, inclusive, para os mais jovens. Muito bem, a gente vai trazer mais informação para você, só quero trazer um detalhe rapidamente aqui, tem a manifestação do Santos, tá? O Santos dizendo, Neymar será o representante do Santos na Copa do Mundo 2026, o Príncipe da Vila, Neymar Júnior, será representante do Santos na Copa do Mundo, vai disputar a sua 4ª edição da competição, a primeira vestindo o manto sagrado santista, é verdade, né? Porque nas demais competições o Neymar estava jogando na Europa, tá certo? A gente tem a entrevista coletiva, né? Que vai começar em instantes com o Carlo Ancelotti falando a toda a imprensa do mundo, tá? São 700 jornalistas que vão participar dessa entrevista coletiva, tá? Lembrando também que o Neymar será o 15º atleta brasileiro do Santos a ser convocado para uma seleção, é o destaque que o Peixe está dando. O que nós vamos trazer agora, John, para dar sequência aqui? Vamos trazer a escalação. Ah, entendi. Nós temos agora a escalação com o rosto dos jogadores aí, né? Com a aparência de todos aí, para a gente poder ver cara crachá, né? Dos jogadores, fica mais fácil, né? Olha só, o Alisson do Liverpool, né? Que tem já diversas passagens pela seleção. O Ederson vive um momento de questionamentos, não na seleção, mas principalmente no Fenerbahçe, onde ele joga no futebol turco. E aqui a grande surpresa entre os goleiros, o Everton, jogador do Grêmio, né? Agora nós vamos para frente. Vamos dar uma olhadinha no esquema defensivo do Brasil. Eu quero trazer para você o esquema defensivo do Brasil na nossa próxima arte, onde a gente vai trazer também a ilustração dos zagueiros. Veja só, Bremer, Juventus, Danilo, Flamengo, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG, Léo Pereira do Flamengo e Ibañez do Al-Ahly. Léo Pereira era alguém que, era um nome cogitado, a gente entende a presença dele na lista larga, agora entre os 26, talvez nem tanto, né? Nem tanto, acho que vai muito por ser um zagueiro canhoto, né? Só tem o Gabriel Magalhães ali. É um cara que, se ele querer não, pode quebrar um galho na esquerda. Mas eu confesso que eu não entendi muito tão bem assim. Acho que o Murilo do Nottingham poderia ter ido e não o Léo Pereira. Você gostou da convocação do Danilo também, Bruno? O que você achou da presença dele, né? Fez umas partidas meio irregulares pelo Flamengo. Eu acho que é um cara que já deu também, já era o fim de ciclo, sabe? Já tá fazendo hora extra com a camisa da seleção. Cara que tem uma carreira importante, mas eu não estaria dentro das minhas listas para uma outra Copa do Mundo.